Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast Delivery do Zero ao Sucesso. Hoje é o nosso 6º episódio e também trouxemos uma pessoa de peso, né? O Kleber, que ele é proprietário da Ápice Pizzas e veio contar toda a sua trajetória profissional. Ele que já morou na rua e hoje construiu um império gigantesco no delivery e não só no delivery, outras empresas também. Kleber, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer enorme receber você aqui. Obrigado, o prazer é todo meu aí, Wildes. E é um prazerzaço estar aqui com você e bora conversar, né? Vamos sim, eu percebi que você hoje não tá sozinho, né? Você trouxe a sua esposa, a Bárbara, e o seu filho Michael. Então sejam também muito bem-vindos ao nosso podcast, é um prazer enorme receber vocês aqui também. Obrigada, o prazer é meu. Legal. Kleber, eu queria que você me falasse um pouco da sua trajetória, falasse um pouco da sua caminhada. E pra gente começar, eu queria saber o que você fazia antes de abrir a Ápice Pizzas. Uau, boa pergunta. Cara, eu comecei muito novo no ramo de pizzaria, né? Eu montei minha primeira pizzaria com 17 anos, cara. Caramba! 17 anos eu montei a primeira loja. Então, antes da loja... Não fazia nada. Fiz bastante coisa. Né? Cara, eu cresci numa família bem pobre, cresci na favela. Uhum. E desde pequeno, cara, fui olhar carro na feira, olhar carro em mercado, peguei latinha na rua, cara, carpi muito quintal, carreguei muito entulho dos outros. Enfim, em um determinado tempo da minha vida, minha mãe vendeu o barraquinho dela, foi comprar outro barraquinho, o camarada fugiu com o dinheiro dela, ela ficou sem casa, o barraquinho que ela comprou era da mulher do rapaz. A gente foi parar na rua nessa época. Aí a gente chegou a morar 6 meses na rua. Eu, minha mãe e mais 3 irmãos. Batendo lata aí, dormindo embaixo de marquise, ganhando as coisas, um pouquinho de dinheiro que minha mãe tinha, dormindo embaixo de marquise de padaria. Quando as padarias abriam às 4h30 na época, 4 horas da manhã. Ela ia lá, comprava um pão, um leite. Ela tinha uma marmitinha de alumínio, cara. E ela colocava o leite, pedia pra usar a tomada. Aí esquentava o leite, molhava pão. Eu tinha 6, 7, 8 anos, cara. Tudo pequenininho. E um pãozinho molhado com leite pra todo mundo. Então... E antes da pizzaria foi isso, cara. Aí, que período difícil, né, Kleber? Foi pegada. E, cara, eu me segurei aqui, tá? Porque essas coisas deixa a gente um pouco emotivo, né? E o que te manteve firme durante esse período difícil? O que te fazia seguir, mesmo diante dessa dificuldade, né, que você passou com a sua família? Cara, eu era muito moleque, né? A gente foi crescendo ali, virando adolescente. E, como eu disse, cresci numa família meio conturbada, muito problema, não tive pai. E, cara, a vontade de vencer... Eu via famílias bacanas, famílias bonitas. Bonita no sentido de união, estando junto, passeando, escola. E eu cresci naquele mundo e eu falei, cara, existe um outro mundo que eu não conheço, né? E isso sempre me deu muito vontade de viver nesse mundo, um mundo de família. Então, desde pequeno para ajudar minha mãe, cara, como eu disse, olhava carro, pintei casas, pequeno moleque, pintava portão e... Eu lembro que final de ano, por exemplo, a galera cuidando das casas, e eu vi que dava pra ganhar grana pintando portão, cara. E eu sempre recrutava ali a molecada que andava junto. Você sempre teve essa veia empreendedorismo, cara, de empreendedorismo. Sempre, irmão, desde pequeno. Eu lembro que tem um conhecido meu, cara, o Valdemir, sei lá, pegava um portão pra pintar por R$100. Final de ano, todo mundo reformando a casinha. Uhum. E cobrava R$100. Aí recrutava ali, sei lá, 4, 5 moleques, amigo nosso. Ó, bonitão, você vai lixar o portão, vou te pagar 10. Ó, você vai pintar, vou te pagar 20. Ó, você vai carregar esse entulho, vou te pagar 10. E assim, desde pequeno tinha essa liderança, muito louco. E pós essas coisas, eu fui trabalhar em lotação, cobrador. Com meus 13, 14 anos, cobrador. Cobrador de ônibus? Cobrador de lotação. De lotação. Clandestino naquela época. Uhum. Então eu virei cobrador ali com meus 14 anos. E daí eu comprei minha primeira mobilete, minha primeira motinho. Com 14, 15 anos comprei minha mobiletezinha velha. Cara, eu estudava de manhã. Minto. Estudava de manhã
e comecei a entregar pizza final de semana na região. E depois de um tempo eu fui estudar à noite, com meus 16 anos, e comecei a trabalhar de motoboy na região. Eu recebia doação. Um instituto de caridade pedia uma doação. Eu recebia doação no bairro, com 16 anos. Nisso, dos 16 aos 17, eu juntei uns 12, 15 mil reais, aproximadamente. E essa pizzaria que eu entregava pizza, eu era muito amigo do filho dos donos. A gente andava junto, moleque, né? Tinha um moleque da minha idade. E apareceu um salão que tinha fechado uma pizzaria. Com forno pronto, balcão, com a estrutura tudo pronto. Eu cheguei nessa família, eu era muito amigo do filho, eu era um bom motoqueiro deles. E falei, cara, aluguei um salão ali e preciso de uma ajuda, me dá uma dica, me dá um feedback. Então com 17 anos nasceu a primeira pizzaria, irmão. E a primeira já foi com o nome de Ápice? Não, a primeira, cara, chamava Yamaha. Yamaha. Cara, eu era apaixonado por moto, né? Era um moleque doido por moto. Yamaha, irmão. Yamaha. E uma parada muito louca, Wildes. O nome do cardápio, cara, era RD, 2 tempos. Que legal. E era mó gozação, cara, moleque, os camaradas. Pô, mas e aí, vai vir com óleo 2 tempos? Vai vir com graxa essa pizza? É uma loucura, irmão, uma pegada. Que legal. E então, começou com a Yamaha. E onde surgiu a Ápice Pizza? Quando surgiu a Ápice Pizza? Cara, a Ápice surgiu uns 15 anos depois. Que aí nasceu a Yamaha. Eu tinha uma namorada na época, que é até a mãe do meu filho agora, do Maicão. Aí eu quebrei com 1 ano, ela ficou grávida. Eu fui pai com 18 anos, sem grana, sem R$1, quebrei. E, cara, fui trabalhar de frentista pra sustentar ele. Fiquei 8 meses de frentista. 8 meses. E eu descobri que lavando o carro, ninguém queria lavar carro. Frio, sol, chuva, ninguém queria ficar molhado. Até porque na época não era abastece, sei lá, 20 litros, exemplo, e ganha a ducha. Então, como era grátis, ninguém queria lavar. Eu ia lá lavar de coração, cara. Só que eu lavava o carro. E ganhava uma gorjeta pra isso. Eu lavava de verdade, eu não dava um gato. Aí eu comecei a ganhar grana, comecei a ganhar caixinha, gorjeta. E com isso eu descobri que eu poderia dobrar meu salário lavando o carro, irmão. E realmente, eu ganhava meu salário 1, 2 vezes a mais. Enfim, com 8, 9 meses, eu ajuntei mais uns 12, 13 mil reais na época. Ajuntei mais uma graninha. Parti pra segunda pizzaria. Peguei um salão fechado, que já tinha sido uma pizzaria, alguém que tinha quebrado. E montei outra lojinha. Aí foi a Dolaro. Dolaro Pizzaria. Dolaro. Cara, o engraçado do Dolaro, tinha uma música na época, né? Dolare. Lembra disso aí? Lembro, claro que lembro. Você que tá assistindo aí, Festa italiana toca demais essa música. Toca até hoje? Até hoje. Jundiaí, onde que eu moro, é uma terra colonizada por italianos. Sério, cara? Então, tem a festa italiana e a gente escuta bastante essas músicas. Olha aí, ó. Quem estiver assistindo agora o podcast e lembrar dessa música aí, ó, faz um comentário aqui embaixo, aqui, ó. Eu lembro dessa música. É isso aí. Vou te convidar pra vir comer uma pizza comigo aí. Dolare. Lembra? Legal. Lembra. Aí foi a segunda pizzaria, cara. Aí eu bati a moto com 1 ano mais ou menos. Aí fiquei 1 mês fechado. 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses praticamente eu quebrei. Eu vendia preço de banana, pizzaria. Não queria mais saber de pizza. Fui trabalhar de motoboy, né? E eu sempre gostei de sair muito, viajar, passear, praia. Enfim, fiquei uns 8 meses fora de novo, irmão. Aí um conhecido meu me chamou pra poder ajudar ele numa lojinha que ele tinha comprado. Falei, irmão, o que eu sei fazer é quebrar. Já quebrei 2, cara. Foi pegar. Não, me ajuda, me ensina o pouco que você aprendeu. Aí eu fui ensinar ele o pouco que eu aprendi, né? E acabei comprando a loja dele, cara. Acabei depois de 1 mês ali, ele me ofertou, não aguentou a loucura. Eu sem grana, deu um pouquinho de grana que eu tinha. Aí foi a famosa Tricoline, cara. Tricoline. Aí foi onde eu conheci minha esposa, a Bárbara. Tô casada há 20 anos, 4 filhos. E aí a Tricoline eu fui um pouquinho mais maduro. Com 21, 22 anos, né, Bá? Foi quando eu conheci a Bárbara. E fiquei com a Tricoline 1 ano e meio, 2 anos. Consegui ganhar um pouquinho de dinheiro, mas nunca ganhei grana nas minhas pizzarias, cara. Malemar pagava as contas. E, cara, acabei quebrando. De novo conheci a Bárbara. O pai dela comprou um mercado do lado
da minha loja, para ensinar ela e a irmã dela a empreender. Foi onde eu conheci ela, né? Aí a gente chegou a comprar o mercadinho do pai dela, fazer um negócio com o pai dela depois de um tempo. Resumindo, quebrei a pizzaria, quase quebrei o mercado, repassamos pro pai dela. Aí eu fiquei fora do mercado quase um ano de novo. Não quero mais saber de pizza, não quero mais saber de pizza. Sábado, domingo, feriado, loucura. Aí a pizza virou uma paixão na minha vida, né? Aí depois de quase um ano, o pai dela arrumou a gente sem nada, sem R$1. Quebrei, 0. Pela terceira vez. Pela terceira, quarta com o mercado ali, né? E o pai dela me arrumou um salão pra gente. Na entrada da comunidade, um salãozinho. A Bárbara ficou grávida, nasceu meu filho, o Jonathan. E foi aí que nasceu o ápice, cara. Depois de 4 quebradeiras, nasceu o ápice. Sem R$1 no bolso, com Fusca que o pai dela deu pra gente levar o moleque pra andar. Vendi o Fusquinha. Eu comprei uma moto financiada no nome de um amigo. E, enfim, nasceu o ápice aí, cara. Há 17 anos atrás. Caramba. E quem olha a ápice hoje em dia com 4 lojas, não imagina toda essa caminhada que o Kleber passou, né? Porque todo mundo acha que quem olha o Kleber hoje, olha a ápice, sabe que é uma empresa de sucesso. Mas ninguém percebe e vê a caminhada até chegar à ápice. Todo mundo acha que o caminho do sucesso é uma estrada, né, reta. E não é. Olha só, você quebrou a primeira Yamaha, Dolare, Tricoline e o mercado para chegar no sucesso da ápice. E por que o nome ápice? Cara, ápice na época foi um presente de Deus que veio da Bárbara, né? Vamos montar mais uma loja, vamos montar. E ficou por responsabilidade da Bárbara arrumar o nome da pizzaria, né, Bá? Cara, e surgiu o ápice. Tem uma explicação, o ápice? Não, o ápice é o topo, né? É, isso aí. É o topo. Então, assim, quando eu conheci o Kleber, já foi bem no finalzinho da Tricoline. Então, praticamente, eu peguei 0 a Tricoline, né? Então, quando aconteceu esse episódio, eu praticamente não conhecia a pizzaria, né? E aí, quando a gente abriu a ápice, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, rumo ao topo, né? Vamos parar de quebrar e vamos iniciar, né? Eu brinco ainda com ele, eu falo, depois que você me conheceu, não quebrou mais. É isso aí. Você quebrou antes de mim, né? Quebrou antes de mim, depois a gente veio pra somar, né? A Bárbara levou você ao sucesso. Levou ao sucesso, ao topo. Ah, bacana. Talvez esse modo de pensar, né? Eu acho que fez vocês terem sucesso, porque ela já falou, não, agora vai ser ápice, que é o topo, e você não vai mais quebrar. Então a mentalidade já ajuda, né? Eu acho que isso é fundamental. E beleza, aí vocês montaram a ápice. E como que foi o processo para começar a trazer cliente no início? O que vocês faziam na ápice para trazer os clientes? Cara, o modo tradicional, né? Recomeçamos com a ápice há 17 anos atrás, né? Do zero. Eu aprendi a fazer pizza na época, né? Desde a primeira eu aprendi. Então, eu era o cara que fazia pizza, eu era o cara que entregava, ela atendia telefone, balançando o carrinho com o bebê, atendendo o telefone com o bebê chorando no colo. E como fazia para trazer cliente? Cara, modo tradicional, panfletava, boca a boca. Redes sociais era bem vago na época, né? Total. Total. Panfletagem, boca a boca e muito panfleto. Muito panfleto, tá? Hoje, apesar das nossas mídias hoje, rede social, o marketing digital muito forte, mas eu acredito muito ainda na panfletagem. Tem pessoas que já não olham mais para isso, mas eu acho que você tem que estar em todos os canais, funciona. Panfleto ainda funciona muito. Concordo. Entendeu? E foi na época era panfletagem mesmo, eu era agressivo na panfletagem. Tem uma coisa, Wilds, que eu fazia na época, tá? Eu panfletava, eu ia lá e fazia o panfleto mais barato, o mais simples, né? Eu tinha uma mente que vou jogar fora. E realmente você joga fora o panfleto, né? Entre aspas. E um dia, cara, eu tava num culto, tinha ido pra uma reunião, tava num culto e eu vi um folder da igreja, cara. Eu gostei do folder, um folderzão bonitão. Eu falei, caramba, né? Um panfletão desse ia ficar legal, né? Mas deve ser uma fortuna isso daqui. Aí eu fui dar uma levantada nos preços, muito caro. E olha que engraçado, irmão. Eu panfletava aquele meu papel simples. Eu estava numa região simples, bem populosa, e eu vendia muito na região populosa. Eu panfletava uma região bacana que tinha no bairro, eu não vendia lá.
E o dia que eu tive essa mudança de mentalidade, eu falei, eu vou fazer um panfletão bonito, eu vou gastar uma grana a mais. Cara, quando eu panfletei nessa região melhor, nessa região mais nobre que tinha no bairro, eu comecei a vender muito nessa região. Falei, caraca, olha a diferença do panfleto, da apresentação. É isso. Eu tinha uma baita de uma pizza, mas eu tava me apresentando de uma forma errada, não condizia o que eu tinha aqui, entendeu? E quando eu descobri isso, eu falei, caraca, irmão, isso. Sempre tive um preço acessível, então quer dizer o quê? Cara, eu bombei. Eu vendia pro cara que tinha grana do bairro, o cara que não tinha grana, vendia pra todo mundo. Uau, e eu vejo bastante delivery errando, se apresentando de maneira errada. Tem um baita produto de qualidade, mas não sabe vender esse produto como ele se apresenta na verdade. E isso daí é bastante legal que você tem passado aqui hoje no nosso podcast, porque você precisa saber se apresentar, você precisa mostrar o seu valor para o cliente. Porque quando você mostra realmente a sua marca, a qualidade do seu produto, o que você está entregando, a possibilidade, a probabilidade de você se tornar uma empresa de sucesso, acho que é muito grande. Isso mostra o quanto você cresceu através disso, né? Porque você tem um produto de qualidade. A partir do momento que você conseguiu mostrar para o teu público a qualidade do que você estava apresentando através até de um panfleto, né? O jeito que você apresentou, gastando um pouco mais, te trouxe cliente. Então, acho que isso é importante. E não só para cardápio, né? Quando a gente fala hoje do método online, eu acho que isso daí é fundamental. É fundamental você ter um produto que você apresente de uma maneira real e que mostre exatamente o que você está ofertando ao teu cliente. Então, acho que isso é um ponto bastante importante. E só pegando um gancho, cara, hoje tem cara que tem produto horrível, e vende muito. Mas por que vende muito? O cara tem um produto horrível e vende. Só que ele tem uma apresentação top lá fora. O cara não sabe os bastidores dele, não conhece. Talvez vende uma vez, não vende mais. Mas como ele se apresenta bem o tempo inteiro, então ele continua vendendo bem. E tem muitas pessoas que têm um produto top, legal, bacana, e ele não sabe se realmente se apresentar. Ele não tem um aplicativo top, ele não tem uma presença legal na rede social, ele não tem um folder bacana. Então o vizinho dele não sabe que ele existe. Então ele não está vendendo. Mesmo ele tendo um produto top, não vende, porque não está se apresentando legal, né, cara? Mas eu acho que isso vai mudar com o tempo, viu, Kleber? Porque hoje, empresas iguais à sua, além de ela mostrar um bom produto, ela mostra como que está sendo feito, ela mostra por trás da pizza. Então, você mostra a sua estrutura, você está mostrando os produtos que você utiliza. Então, você está criando uma credibilidade e você vai crescer. O cara que consegue se vender bem, mas não mostra como que é feito por trás, a pessoa compra uma vez e depois não compra mais, né? Então, assim, ele tem um tempo de vida, né? Ele vai durar, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos e com certeza vai fechar. A ápice não vai fechar. Né? É o que eu vejo nos seus produtos, nas suas qualidades que você apresenta hoje aí. Por quê? Porque você cria uma perpetuidade mostrando não só o marketing da porta para fora, mas principalmente mostrando o marketing real da porta para dentro. Né? Que é mostrar a sua estrutura, a qualidade, as pessoas que estão por trás, porque isso é importante. Né? Eu vejo bastante isso no mercado hoje em dia. E voltando a falar um pouco sobre isso, você imaginava que um dia você teria uma empresa de sucesso, igual você tem hoje, com 4 lojas? E bombando delivery, bombando... você atende local também, né? E faz rodízio, bombando delivery. Você imaginava chegar nesse ápice? Cara, em algum momento eu imaginava, irmão. Em algum momento eu imaginava, assim... Depois que nasceu meu segundo filho, cara, eu vi que eu tinha que mudar o jogo. Eu vi que chega um determinado momento da sua vida, cara, que a vida que você leva acaba se tornando normal, né? E eu tinha quebrado ali 4 vezes e aparentemente se torna normal. Montei mais uma loja, montei a ápice, recomecei do zero, enfim. Sofria meus mesmos perrengues, ganhava grana, não ganhava, tinha mês que pagava a conta, tinha mês que não pagava a conta, aí nasceu meu filho. Enfim, 17 anos de ápice, eu vim 5 anos cuidando dela, melhorando, divulgando. Comecei algo que eu não fazia, mas eu comecei a colocar todo o dinheiro de volta dentro dela, com tecnologia. Foi onde eu conheci a Wabs, uma baita de uma ferramenta que ajudou bastante a gente. Então eu comecei a voltar toda a grana para dentro. Tecnologia, sistema, informatizei.
foi onde eu comecei a gerar resultado. Eu falei, cara, é interessante, né? O panfleto melhor, mais cliente. Tecnologia, pô, mais cliente. E foi 5, 6 anos ali, cara, fazendo isso. E na época eu fiz o meu primeiro maior investimento. Eu peguei essa minha loja, que meu sogro deu um salãozinho pra gente, na entrada da comunidade. Os caras são muito gratos, pessoas maravilhosas. E transferi minha loja. Investi R$1 milhão na época. E, cara, aí veio minha quase quinta quebradeira, irmão. Aí eu travei, descapitalizei, fiquei sem grana, fiquei sem crédito, nome sujo. E quase eu quebrei de novo, cara. Quase. Aí nasceu minha primeira filha e meu terceiro filho. Falei, cara, não dá. Eu preciso de ajuda. Eu preciso me conectar com quem sabe mais. Eu preciso... Cara, você vinha me dar um conselho, eu te ouvia, mas eu era marrentão. Cara, a vida é minha, dane-se, eu faço o que eu quero. Quem é esse cara pra vir me dar conselho? A loja é minha, eu faço o que eu quero, eu vou do jeito que eu quero. Enfim, foi onde eu fui buscar conhecimento, foi onde eu fui estudar. Aí me conectei com um parceiro que hoje é um amigão meu, Cristiano. Ele me apresentou a maior feira de pizza do mundo, em Las Vegas. Na época eu tava sem grana, eu tava começando a destravar. Eu fiquei 2 anos morto, irmão. Morto, assim. A galera via aquela loja gigante, nova, bonita. Que tinha colocado uma milha e eu não tinha R$1. Teve um motoqueiro meu que me ajudou a comprar mussarela. Me emprestar R$200, R$300, sabe? E eu falei, caraca, irmão, não posso. O cara tem filho, eu preciso mudar o jogo. E eu entendi que aquela vida que eu vinha levando, entre aspas, que é normal, né? Você ganha, você perde, você ganha, você perde. Eu falei, cara, isso não é normal. Tem donos de delivery bombando, ganhando grana. O que eles estão fazendo que eu não estou fazendo? O que esses caras têm uns quebrados, perdão o palavrão, mas fudido, e outros caras bombando. O que esses caras estão fazendo? Aí eu entendi que eu tinha que estudar, buscar conhecimento. Aí tive o privilégio de conhecer essa feira em Vegas. Cara, minha cabeça voltou explodindo, muita coisa. Aí eu comecei a estudar, irmão. Aí comecei a participar de eventos, de negócios. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Tive o privilégio de conhecer o Método CIS do Paulo Vieira, 8 anos atrás. Cara, quando eu conheci esse evento, morreu um Kleber, morreu um homem, morreu um marido, morreu um pai, morreu um empresário e nasceu outro cara, irmão. Caramba. Dali em diante eu vi que existia um mundo top, existia um mundo diferenciado. E a minha empresa era uma mina de ouro. Só que era um baú de ouro. Só que esse baú de ouro estava no fundo do mar. Eu precisava aprender a tirar esse baú de ouro e pôr em cima da mesa. Aí foi onde mudou o jogo. Fui estudar, fui buscar conhecimento. Eu entendi que se tinha cara ganhando dinheiro, eu também ia ganhar dinheiro. O que eu precisava fazer? Quem as amizades que eu tinha que abrir mão? Quais os ambientes que eu tinha que abrir mão? Quais ambientes que eu tinha que me conectar? Quais pessoas que eu tinha que me conectar? Entendeu? Eu aprendi a ver minha empresa como meu negócio, tá? Não, eu era um cara que eu era oba-oba com todo mundo. É amigo, meu colaborador é amigo, é parceiro, é isso, é aquilo. Não que não seja hoje, parceiros. Mas eu separei, negócio é negócio, trabalho é trabalho. Aqui vai me quebrar ou vai me alavancar. Cara, foi onde eu mudei o jogo, fui estudar, fui buscar conhecimento. Fui aprender um pouco de gestão, saímos da loja 1 para loja 2, loja 3, loja 4, loja 5, loja 6, loja 7. Montei umas lojas piloto para expandir para outro negócio. Depois desfiz das lojas. Enfim, hoje 130 funcionários. Fui para a China agora, cara. A gente está importando. Então, mudança de ambiente, cara. Mudei o ambiente, mudei as atitudes, mudei algumas amizades. E mudou a mentalidade. E mudei a mentalidade, tá? E é isso, mas quase quebrei de novo. E eu falei, não posso quebrar. O que eu preciso fazer? Tá? Se tem alguém dando certo, eu preciso aprender. E, só para concluir, eu aprendi que o quê? Tirei vaidade, tirei ego. Eu aprendi que eternamente eu preciso estar na cadeira do aluno, sentado, aprendendo. Nada de ego, nada de vaidade. E hoje, quando eu preciso, eu levanto a mão, pergunto, peço ajuda, ligo para alguém, ligo para algum amigo. Isso faz toda a diferença, cara. Abrir seus negócios, pedir ajuda, se conectar. Hoje a gente, cara, dá mentoria para donos de delivery. Hoje eu ajudo donos de delivery. Hoje, dependendo do camarada, a gente vai lá, vê todo o processo dele.
Cara, a minha promessa, eu dobro o faturamento dele de 30 até 60 dias. Uau. Então hoje a gente pega o que a gente faz e replica em donos de delivery. Ajuda, cara. Quanto mais você ajuda, mais você aprende, irmão. Concordo. Legal. Contar a sua história aqui, eu acho que inspira muitas pessoas. E eu vejo que essa mudança de mentalidade que você teve, né? Se conectar com quem quer crescer, deixar de lado com quem não quer crescer, eu acho que é fundamental, tá? Porque eu vejo muita gente que tem possibilidade de crescer hoje em dia e às vezes não cresce porque está conectado com pessoas erradas, não está buscando coisas certas, né? E a gente precisa realmente estar se inspirando todo dia. É o que você falou, sentar na cadeira, ter a humildade de sentar na cadeira e aprender com quem está lá em cima, né? O Delivery do Zero Sucesso é justamente para isso. Por isso que eu estou te trazendo aqui hoje, porque são pessoas que começaram do zero, teve seus desafios, mudaram sua mentalidade, usaram muitas coisas estratégicas e chegaram ao topo, chegaram ao sucesso. E eu acho que quando você aprende com esse tipo de pessoa, talvez o que demoraria muito mais, você encurta esse caminho, né? Então, é muito legal saber sobre isso daí. E nesse período de 17 anos, teve alguma lembrança marcante desse período que você carrega até hoje? Algo que você fala assim, cara, isso daqui me marcou pro resto da vida. Cara, assim, eu acho que foi essa que marcou marcante assim, cara, montar uma loja com uma estrutura robusta. A gente vê que tinha momento que não tinha R$100 para pagar uma conta de água, por exemplo, e Deus foi e abençoou, a gente pôde montar uma loja de 1 milhão, por exemplo. Tá? 2 anos atrás a gente investiu nesse rodízio R$2 milhões nessa loja. Então, assim, hoje mudou bastante a mente do dono de delivery, mas é meio que padrão, é meio que tradicional. O camarada ali com a sua lojinha pequenininha, ele, a esposa dele, barrigudinho, fecha a loja ali meia-noite, ir para casa, assistir filme até 2, 3, 4 horas da manhã, acordar meio-dia, 1h da tarde, eu só trabalho à noite. É meio que cultural isso, né? Mas o que me marcou foi o quê? Cara, a gente achar que é normal viver aquela vida, de ganhar um pouquinho e não ganhar. E viver para pagar os boletos. Viver para pagar os boletos. E me marcou ver, cara, aquela lojinha pôde virar uma loja grande, uma loja que gera emprego, transforma vidas. Através da minha vida, da minha esposa, da vida dos meus filhos, da minha família, a gente poder abençoar outras vidas, transformar outras vidas, né? Hoje, diretamente, tá? A gente somos pequenos comparado a muitos, mas diretamente, 130 funcionários, indiretamente, mais de 500 famílias, a gente contribui indiretamente. Então, isso, cara, é o que marca, não é sobre nós, é o que a gente pode fazer pro próximo, poder levar o pão de cada dia para dentro de centenas de casas. Então isso é legal, cara. Chegou um momento da vida que eu tive que pedir na rua e hoje a gente poder transbordar, ajudar. Pouco tempo atrás, no Natal, a gente ajudou mais de 1.000 famílias. Nunca falamos sobre isso praticamente, nunca divulgamos, mas enfim, é o que marca, cara. A gente poder hoje contribuir, fazer, ajudar. É criar um legado, né? É criar um legado. E é muito bonito ver isso. Hoje poder fazer para os nossos filhos o que eu não tive, o que talvez a Bárbara não teve também. Ela veio de uma família muito boa, muito bacana, mas também de uma família muito simples, que os pais dela teve que ralar muito também para poder abençoar elas, pagar a escola não, que veio de escola pública, mas para poder pagar uma faculdade. E eu não tive isso, eu tive que parei na 8ª, cara. Entendeu? Parei na 8ª. E é isso, cara. Acho que é o que marcou mais, a gente poder hoje ter uma família abençoada, estruturada. E abençoar outras famílias, né? E abençoar outras famílias. Porque, com certeza, você empreendendo, você está abençoando esses 110... 130 pessoas que trabalham na sua equipe. E através dessas pessoas da sua equipe, quando você está levando o alimento para uma casa, com certeza eles também estão sendo abençoados. Eu acredito muito nisso. É um ciclo, né? E falando sobre isso, até coisas positivas, tem alguém que te inspira? Alguém que você se baseia e fala, cara, esse cara para mim é referência, eu tomo ele como base para minha vida ou até para o meu empreendedorismo? Cara, tem bastante. Tem bastante. Pode falar o nome de alguns? Cara, um cara que eu gosto muito, um cara que é agressivo, um cara que eu gosto bastante é o Flávio Augusto, o fundador da WhatsApp, né?
É um cara agressivo, um cara bruto, eu gosto muito. Eu gosto muito do Geraldo Rufino, o cara que veio do zero também, aí pegava JR lixo, Diesel. né? Como? JR Diesel, né? A empresa dele, não é? Isso, a empresa eu não me recordo, mas é o Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, né? Você gosta bastante também, a Bárbara curte ele. Cara, o fundador do Habib's, cara, o Roberto Saraiva, né? Deu um branco no nome dele, enfim. É um cara que, por ser uma empresa brasileira, né? Você vê que é um cara muito bom no que ele fez também, um cara que eu admiro. Mas, cara, tem bastante pessoas que eu gosto, que eu admiro e tem que se espelhar nos bons, né? Concordo. Se espelhar em quem tá tendo resultado. Hoje tem muito cara de palco que tem uma oratória boa, se veste bonitinho e o cara nunca vendeu uma água na rua, cara. Entendeu? Então, quando eu vou pegar conselho, vou buscar conselho, cara, quem tem resultado nessa área, eu acho que isso é importante. Concordo. Se ele teve resultado nessa área, provavelmente ele vai conseguir te ajudar. Não que as outras pessoas não quer contribuir, não quer te ajudar, cara. Mas ela tem resultado? Você não teve, irmão. Como que você, um cara casado, vai pedir conselho para um amigo solteiro? Cara, ele vai ele vai querer entregar o melhor para você. Mas de um amigo solteiro. Ele não teve experiência, não viveu Wilson, aquilo. você é louco, irmão, ficar casado, vamos pra balada, vamos passear, é legal. Eu pego um monte na noite. Ele quer te ajudar da forma dele, que ele é um cara solteiro. Então acho que é legal a gente buscar conselho com pessoal que tem resultado na área, irmão. Concordo. É possível, você só tem que mudar sua mente, mudar o ambiente, mudar algumas amizades. Quem quiser caminhar junto, vai caminhar junto. Quem não quiser, irmão. Tá certo. Minha jornada é essa, eu vou mirar onde eu quero chegar e vou embora. E legal, acho bacana. E falando sobre crescimento, a gente falou sobre marketing offline. E a gente sabe que hoje o marketing online é fundamental para qualquer empresa crescer, respirar e ter uma saúde financeira boa. O que a Ápice faz hoje no marketing online? Quais as estratégias que ela utiliza para crescer cada vez mais? Cara, a gente tem bastante estratégias, o Maicão pode até falar um pouco sobre isso, mas hoje a gente vem muito mais agressivo no digital, com vídeos, mostrando os bastidores, mostrando realmente o produto real que está saindo do forno, que está sendo cortado, que está indo para a mesa, o que está indo para dentro da casa do cliente. Porque o camarada quer ver, cara. Todo mundo quer ver. Tá? Independente de quem tem aí a sua pizzaria pequenininha ou grande, seu delivery, independente do que seja, cara, todo mundo quer ver aquela comida, seu arrozinho, seu feijãozinho quentinho saindo do forno. Isso gera desejo, gera vontade de comer, gera vontade de comprar. Então, hoje a gente vem agressivo, sim, nos vídeos. É muito legal. Vídeos, os bastidores, o tráfego também. Eu, cara, domino muito o offline. Domino muito. Eu vim olhar pro digital com força tem uns 2 anos. De um ano para cá, principalmente. Mas o Marcão pode falar um pouquinho aí do que a gente faz hoje no digital e... Cara, a gente trabalha com o tráfego, né? Que é o mais importante. E o Instagram. Instagram, né? Não pode faltar. Uhum. A gente trabalha muito com queijão escorrendo. A gente aprendeu isso. É onde prende muito, traz muito cliente, né? O famoso food porn, né? Exatamente, a gente focou nisso. A nossa estratégia hoje é essa. A gente traz o cliente pro Instagram, leva os clientes para o Wabs também, né? Pra fazer as vendas. Mas o Instagram é muito importante. A gente fez o queijo escorrendo ali, acabou, ganhou um cliente. Ele viu, ele fica com desejo de comer. Ele viu o queijo escorrendo ali, fumaça saindo, acabou. E tem promoções estratégicas? Tem, eu vou poder falar um pouquinho mais sobre isso aí. Bastante, né, cara? A gente é agressivo nas promoções estratégicas. Sou agressivo, faço umas loucuras que ninguém entende nada, cara. E dentro dessas loucuras, o que é legal aí, o dono de delivery que tá assistindo aí, a senhora, o senhor, você, que tá em casa aí assistindo agora, aprende a negociar, não compra no primeiro vendedor, no primeiro atacadista. Cara, tenha 2, 3, 4, 5 fornecedores, negocia. Se você tiver uma graninha guardada, você compra toda semana. Cara, é interessante a pessoa negociar e comprar pro mês. Sei lá, eu compro toda semana, por exemplo, 100 quilos de calabresa. Você paga um preço. O cara negocia pro mês inteiro, 400 quilos de calabresa. Você vai pagar outro preço. Aí você consegue fazer alguma promoção mais agressiva. É comprar bem para vender bem, né? Isso.
Então tem pessoas que não entendem nada. Mas o que esse louco tá fazendo? Então hoje, Wilson, uma coisa legal, um feedback bacana aí para quem tá assistindo, uma das minhas estratégias, tá? Em vez de colocar talvez ali uma grana X em tráfego, eu invisto essa grana na promoção. Tem produto que eu zero a margem. Ninguém entende nada. Fala, irmão, o que esse cara tá fazendo? Cara, o couro come. O couro come. Então é estratégia de marketing. Quem não me conhecia tá me conhecendo. Só que o cara vai pegar um produto meu e fala, caraca, que qualidade, que só por isso, e ninguém entende nada. Só que eu zerei minha margem, coloquei como investimento. Em vez de eu colocar ali mais 50 mil no tráfego, por exemplo, nas lojas, cara, vou pegar esses 50 mil, vou investir aqui em marketing. Em algum produto, que eu zero a margem. E o cliente que vai buscar esse produto, ele não compra só esse produto, ele compra outros. Né? Então, isso daí é só uma isca. Sim. É uma isca, né? boa. É uma isca, então ele joga essa promoção nesse produto, mas na intenção já de vir buscar outros produtos que a gente oferece. A meta é a seguinte, se o cliente entra, você tem que oferecer outros produtos para o cliente. Você não pode deixar, o cliente já está na sua loja, então você tem que fazer ele comprar. Sim. Entendeu? Então é uma isca. Isso é bacana. Você, por exemplo, dá uma promoção de uma pizza de calabresa. Só que às vezes ele não vai comprar só pizza de calabresa. Isso. Ele vai comprar a napolitana, ele vai comprar a portuguesa. Você não ganhou na calabresa, mas nas duas sim, né? E se oferece uma bebida, e aí isso vai incrementando o valor. E eu vejo uma outra coisa também em relação a isso. Às vezes o cliente que não compraria de você, porque não te conhece, ele compra, ele conhece a qualidade do seu produto, e depois vira cliente fiel e perpetua gastando muito mais do que poderia estar gastando em outros lugares. É isso aí. E outra coisa, às vezes você coloca uma promoção num determinado item, só que daí aquele valor que você colocou naquele determinado item, você transborda para os outros. Então você não perde aquele item também. É isso. Entendeu? Você aumenta um pouquinho, então o cliente, quando ele compra o outro, ele automaticamente está pagando esse também. Concordo. Entendeu? É uma estratégia, entendeu? E aí o cliente vai pelo valor mínimo, aquele da promoção. E acaba, consequentemente, comprando os outros. E a Bárbara aqui é a mulher da compra, né, cara? Ela tem duas pessoas aí que compram com ela, e ela supervisiona as pessoas, ela ajuda a comprar, monitora tudo, e a Bárbara pinchincha tudo, cara. Ela não dá boi, cara. Tem negociação aí que as meninas tá quase validando, ela entra no circuito, cara, ontem mesmo, numa comprinha besta, comprinha pequena ali, besteira ali que ela tava negociando, aí ela pras meninas, não, calma aí, mas bateu em fulano e ciclano, não, aqui tá bom, não, pra bater lá, independente tá bom. Cara, besteirinha lá, ela arrumou um barãozinho de economia na semana. Fechou pro mês ali, foi 4 cruzeiros. Entendeu? Então, ainda mais aí quem tem mais de 1, 2, 3, 4 lojas, cara, uma azeitona a mais que tá indo na pizza, no final do ano, ele vai tomar um prejuízo de seus 30, 40, 50 mil. É isso. Então tem que tomar cuidado. É saber cuidar de todo o processo, né? Todo o processo. E eu acho bacana isso daí, porque você tá zerando sua margem, mas você não tá deixando de pagar todos os custos da sua estrutura. Concorda? Inclusive o teu salário tá lá dentro, eu tenho certeza disso, Não, tem né? que tá, tem que tá. Então, isso é importante. É saber fazer o preço de maneira correta, mas pagando a estrutura para não quebrar. Eu acho que isso é legal mesmo. E falando sobre empreendedorismo, como que é o seu dia a dia como empreendedor? O que te motiva? O que você faz? Como que é a tua rotina? Bom, cara, o que me motiva, velho? Resultado. Eu gosto de resultado, cara. Eu gosto de resultado, eu corro atrás de resultado demais. Me motiva. O que me motiva muito é ensinar. Eu gosto de ensinar. A gente mexe com os eventos empresariais, reúne o pessoal de vários setores de empresas, de vários negócios. Então o que me motiva é ensinar, cara. Ensinar e resultado. O que me motiva é poder ajudar o próximo, ver ele tendo resultado. Porque torna a dizer, muitas pessoas acham que a vida que está levando hoje no seu delivery, como a gente está falando de delivery aqui, ou independente de empresa, acho que aquele resultado que está tendo é normal. É normal. Tem mês que paga boleto, tem mês que não paga, tem mês que ganha, tem mês que não ganha. E, cara, não é normal, cara. Não é normal. Aquilo é o que você aprendeu, é o que a pessoa aprendeu. E quando ela desbloqueia isso, vira a chavinha, ela fala, caraca, eu posso ter a viagem dos sonhos, eu posso ter o carro dos sonhos, eu posso ter uma casa dos sonhos, eu posso dar uma escola melhor para meus filhos. Enfim, o que me motiva é isso, cara, Wilson. É ensinar, é ajudar. Como eu não tive
e hoje eu tenho. Então, assim, é mostrar que é possível. É real, cara. É real. Se alguém pôde, você também pode. Se aquele delivery tá bombando, o seu também pode bombar. Se aquele delivery deu condições do cara ter uma casa, ter um carro, melhorar a estrutura da família, ajudar o próximo e gerar emprego, eu também posso. Legal. Então, eu acho que isso é fundamental. E não só você se sentir motivado, mas eu também queria saber como que você faz com a sua equipe para manter elas motivadas, até porque a gente sabe que no mercado de delivery tem uma grande rotatividade de funcionários. Como que você faz para motivar, manter sua equipe trabalhando junto com você e diminuir essa saída de funcionários? O que você faz no teu processo? Cara, realmente, como você disse, tem uma rotatividade, tá? As pessoas, os donos de delivery que eu dou mentoria, dou consultoria, cara, dos grandes problemas é reter funcionário. É reter funcionário. No meu caso, eu tenho muitos funcionários com 10 anos, 13 anos, 8 anos, tenho vários. O que eu aprendi? Qual que é a estratégia para melhorar manter? O ambiente de trabalho deles, pagar um salário diferenciado, tá? Pagar uma grana diferenciada. Você quer um cara diferenciado, você quer um cara que entrega resultado diferenciado, irmão, ele precisa ganhar uma grana diferenciada. Ele tem um carro, ele tem uma família, ele quer dar uma escolinha pro filho, ele quer dar uma estrutura melhor, né, Bárbara? Então, assim, ter um bom salário. Uma coisa que eu vejo muito dono de delivery fazendo, não só dono de delivery, qualquer tipo de empresa, eu fiz muito isso também. Por exemplo, cara, chega a férias do camarada e o cara quer ganhar graninha. Dá pra comprar minhas férias? Eu trabalho 10 dias, uma semana, eu preciso de uma grana. Cara, o cara precisa descansar. Ele quer a graninha porque ele precisa da graninha. Mas ele quer muito mais descansar, visitar a mãe dele que mora em outra cidade, visitar o pai, sair com a... Ele precisa disso. Então hoje a gente procura o quê? Programar as férias, o camarada sair de férias, sair para descansar. Hoje nossos funcionários de alto escalão, cara, a gente presenteia eles com viagem. Inclusive eu tenho um funcionário meu agora que está no viajado dia 26. Não só ele, a esposa e mais 3 filhos, 2 ou 3? Os da casa dele, 3. São 3 filhos. A família. Então, assim, família cara, completa. ele ralou, ele trabalhou um ano, ele cansou, ele estressou também. E ele precisa disso. Só que não só ele poder proporcionar isso para a família dele inteira, isso é muito louco, isso é legal. Então, todo mundo quer ganhar grana, mas precisa descansar. Então, você aí que está assistindo, dono de delivery, você chega uma hora que você está pilhado, você quer folgar, você quer passear, você quer ir para a praia, cara, seu colaborador precisa também. Então, se você conseguir pagar uma grana melhor e poder fazer com que ele tenha folga, um pouco mais de folga, descansar mais e passar momentos com a família, cara, eu acho que é um casamento perfeito e dá uma qualidade melhor no ambiente de trabalho dele, da ferramenta de trabalho boa, dá equipamento bom e dá qualidade. E eu acho que tudo isso se resume em uma única palavra: empatia. É tratar a sua equipe como que você gostaria de ser tratado. Top, Eu tenho muito isso também com todos que trabalham lá na Wabs. E eu percebo que todos os deliveries, todas as empresas que têm sucesso, tem como ponto principal tratar as pessoas como ser humano, né? Não são máquinas. Eu acho que a gente precisa olhar, às vezes tem dia que eles não vão estar bem, e você precisa olhar para isso também, né? Tratar como eles têm que ser tratados, de maneira honesta, né? E transparente. E isso repercute na ponta final, que eles vão tratar os seus clientes como você está tratando eles. É isso aí. Né? Desculpa, Bárbara, você ia falar? Não, era justamente isso. É uma coisa que me mexe muito comigo, é justamente esse o pessoal, né? Você procurar saber também sobre a vida de cada funcionário seu. Entendeu? Assim, porque quando você sabe o que se passa na vida dela, você consegue ajudar ela, direto ou indiretamente também. Às vezes é uma palavra, às vezes, então você tem que saber, você tem que conhecer os seus funcionários dentro da empresa. Entendeu? O marketing ele é importante, o sistema ele é importante, toda essa parte tecnológica ela é importante, mas tem um pessoal, nós não somos robôs, né? Somos humanos. Sim. Então tem essa parte humana. Então em todas as nossas lojas nós temos funcionários especializados para conhecer a parte humana da pessoa, para saber se precisa de alguma coisa, se falta se tem alguma necessidade.
o que está acontecendo, porque daí, a partir daí, a gente toma algumas estratégias e faz algumas mudanças na vida da pessoa. Já aconteceu casos, no início, quando a gente estava iniciando, de simplesmente falar, vamos dar tal coisa para a pessoa, eu acho que é isso que ela precisa. E depois, a gente estudando, a gente falou, não, peraí, a necessidade de um não é a mesma do outro, entendeu? Então, às vezes, o que é muito importante para um prefere uma viagem, o outro não. O outro prefere uma geladeira dentro de casa. Aquilo vai fazer ele feliz. O outro prefere um enxoval, porque está naquele momento que está grávida. Então, assim, a necessidade de um é diferente do outro. Então, isso aí vem a importância de você conhecer a pessoa que trabalha junto com você também. Eu acho que isso também interfere na linha final. Top. Concordo plenamente. É saber as necessidades de cada um, o que ela está precisando. Isso é legal, cara. E assim, né, Wilson? E acima de tudo, né, cara? A empresa é feita de pessoas, né? Então, quanto mais você conseguir cuidar das pessoas, entender as pessoas, e como a Bárbara disse, você entregar realmente o que ela precisa, não o que você quer dar, isso é legal, né? Isso é bacana. A empresa é feita de pessoas, cara. Então, se você cuidar delas, é como você disse, lá na ponta final, vai refletir no seu cliente. Então, não adianta você cuidar do bom marketing, cuidar da loja bonita, de uma boa embalagem, e não cuidar das pessoas. Concordo plenamente. Que é elas que tá entregando lá pro cliente, está cuidando. Show. É fundamental isso. Fundamental. E só vai crescer se vocês cuidarem bem da sua equipe, né? Eu acredito muito nisso. Como diz um ditado, né? Que uma andorinha só não faz verão. Tenho certeza que nenhuma empresa cresceria e chegaria onde chegou sem a ajuda da equipe. Então eles precisam estar junto de vocês, né? E ver que vocês estão cuidando deles também. Acredito nisso daí, sim. E é fundamental. Falando sobre o mercado de delivery, ele está em constante evolução, né? Se a gente pegar principalmente o nosso mercado, ele foi antes da pandemia e é outro pós-pandemia. Eu acho que tanto em tecnologia, atendimento ao cliente, marketing, o que mudaria talvez em 10 anos aí, a pandemia fez a gente evoluir e diminuir esse tempo para 2 anos. Como que você vê o mercado de delivery daqui para frente? O que você acha que vai acontecer? Cara... Vai separar os homens dos meninos, profissional de quem é amador? Qual que é a tendência? Enfim, o que você pensa? Já vem separando, né? Já. Na verdade, já vem separando, cara. É engraçado que alguns donos de delivery aí que eu dou consultoria, quando eu sento pra falar com eles inicial nas primeiras reuniões, mas eu não sei o que tá acontecendo, cara. 10 anos atrás eu bombava, eu ganhava dinheiro, eu trabalho com a mesma mussarela, com a mesma massa, minha pizza é perfeita, mas, eu tinha resultado e hoje, irmão, você não inovou. 10 anos atrás não tinha um iFood forte, não tinha um McDonald's entregando do seu lado. Delivery, você queria comer delivery, era pizza. Ou você ia jantar com a sua família, pegava e ia pra uma churrascaria. Mas delivery era só você. Hoje não, né? Hoje, cara, todo mundo entrega. Então o sucesso de ontem não é o sucesso de hoje, cara. E assim, ou você inova, continua inovando. E esse dia eu tava conversando com um conhecido aí na feira. Ele falou, Clebão, a gente tá atrasado em relação panificadora, padaria, pelo menos uns 15 anos. E eu, por quê? Ele falou, cara, quando nasceu o pão congelado, todo mundo achou que não ia dar certo. Hoje o que predomina é o pão congelado. É o que escalou, é o que separou os meninos dos homens. E enfim. Cara, eu cheguei a testar no passado, Wilson, algumas massas congeladas. Eu cheguei a montar uma estrutura. Eu tô com uma estrutura lá parada, que eu tô retomando ela agora. Para mandar massas pronta para loja. Enfim, tem algumas pizzarias hoje que já se deslocou de uma cozinha, tá mandando massa pronta, alguns tá mandando a massa aberta. Tem parceiros meus que veio aprender comigo o que eu tinha montado e tá utilizando, mandando massa pronta e aberta, porque nisso ele elimina o profissional que tá faltando. Então quer dizer o quê? Qualquer pessoa pode fazer uma pizza, entendeu? Elimina despesas de loja a loja, ter várias máquinas trabalhando e quebrando, manutenção, então ele afunila isso. Então assim, o cara que para sobreviver hoje no mercado de delivery, ou ele vai inovar, vai ter preço acessível, preço competitivo,
inovar, constância na rede social, constância no marketing, constância... Cara, hoje seu cliente está na onde? Cara, seu cliente está aqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta... Se você abrir seu Instagram agora, seu Facebook, se você mexer 2, 3 minutos, vai aparecer uma porrada de empresas divulgando, mas o principal, o seu cliente está aqui olhando. Então você tem que aparecer para ele. Vai aparecer como? Cara, constância, né, em vídeos, falando, produto, propaganda. Então se o cara não inovar, põe equipamento, loja bonita. Cara, o que custa o cara separar todo mês aí R$1.000, R$2.000, fazer a manutenção mínima da loja? As lâmpadas que queimou, um avental bonitinho, um boné bonitinho, as lâmpadas bem iluminadas, uma tinta branca na parede. Um mínimo, manutenção em dia. Funcionário, com a barba feita, um avental branquinho. Então assim, o cara que não inovar, ficar... Ontem eu bombava, cara, amanhã ele tá quebrado. Não tem jeito. Todo mundo quer comer bem, o pobre, o rico, a pessoa simples, o trabalhador. Todo mundo quer comer bem. Ninguém mais é idiota, ninguém quer comer porcaria. Mas quer comer, e se você conseguir ter um preço competitivo, cara, né? Todo mundo quer comer bem. E promoção, tem camarada que acha que promoção, ó, pega essa parada aí, que tem uma porrada de gente fazendo isso, porque eu falo com centenas e centenas de donos de delivery. Cara, tem muito camarada que acha que promoção, Wildes, é comprar porcaria pra vender a promoção. Cara, ninguém quer comer porcaria, velho. Até o cara ali que rala o mês inteiro, ganha um salário mínimo, paga as continhas no final do mês, cara, ele que vai comer um lanche, ele quer comer um lanche gostoso. Concordo, uma boa maionese, uma carne gostosa, uma boa pizza, uma boa marmitex, um bom hot dog. Ele quer comer bem, ele não quer comer a pior salsicha, a pior carne, a pior mussarela. Até porque ele guardou todo o dinheiro do mês pra, junto com a família, né, pedir um delivery, comer uma comida ali, um ato de comemoração, né, daquele mês. É um ato de comemoração, cara. Então, cara, ele não tem grana pra comprar o mais caro, ele vai buscar uma promoção, mas ele quer comer bem. Então, o cara que sempre faz promoção, esquece, promoção não é vender porcaria. Equaliza seu preço, faz sua precificação e vende qualidade. Todo mundo quer comer qualidade. Concordo. E você falou sobre investimento, né? Você falou que marketing online, você realmente começou a fazer forte faz 2 anos. Falando sobre investimento em marketing, quando você começou, quanto que você gastava em tráfego pago e quanto que você gasta hoje? Cara, tráfego pago eu não gastava nada, gastava R$500, R$1.000, achava que... Fazia muito. Hoje a gente gasta aí nas lojas, em média, aí... Por mês. Propaganda geral, entre tráfego e toda a estrutura no marketing, pelo menos uns 40 mil por mês, cara. Bastante. Entre tudo, assim, nas unidades. Entre marketing, a nossa estrutura interna, uns 40 pau, cara. Um número bastante. Cleber. Então, assim, o cara olha, mas vai gastar 40... Mas está te trazendo muito mais, é isso. Está trazendo muito mais, irmão. É investimento, você não tá gastando. É isso que te leva para outros níveis. Concordo entendeu? Plenamente. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou pôr 4, 5 mil reais em tráfego. Cara, se você fizer de maneira correta, com um profissional correto, vai te trazer o resultado. Vai. Se não trouxe, ou você está pecando no profissional, ou você está pecando na estratégia. Eu sempre vejo isso. Eu falo, às vezes eu vejo donos de delivery. Mas pô, se eu colocar dinheiro em tráfego, não traz dinheiro. Eu falei, traz dinheiro. Isso daí é fundamental. Traz dinheiro. É a nova maneira de se fazer dinheiro. É a nova maneira. Né? Antigamente, igual você falou, todo mundo fazia offline. Entregava panfleto, ainda dá resultado e tem que fazer sim. Mas você tem que agregar com online e fazer de uma maneira estratégica. Se você souber fazer de maneira estratégica, com o profissional correto, com imagens corretas, com promoções, produtos de qualidade, vai te trazer resultado. Vai. Né? E traz. Legal. Kleber, e você fala que... como você falou aqui pra gente, né? Você ajuda bastante donos de delivery a crescer. Cara, como que você vê a concorrência no meio disso? Como que você trabalha? Cara, e o que você pensa da concorrência? Porque, pô, você está ajudando muitas pessoas de delivery, né? Você está ajudando empresários a crescerem. Só que no meio disso tem concorrente também. Como que você pensa sobre isso e como que você age com a concorrência? Cara, eu me preocupei muito no passado com a concorrência. Me preocupei muito, muito, muito. Me fechar meus negócios, não para ninguém ver isso, ver aquilo. Enfim, cara, hoje eu não ligo para isso. Muito pelo contrário, eu ajudo, ensino. Mas o que? Eu foco nos meus negócios. Eu sempre foco nas minhas estratégias, nas minhas promoções, nos meus negócios. Porque assim,
você sempre, eu procuro sempre sair na frente, irmão, em alguma área. Entendeu? No passado, na ápice, quando eu mudei o endereço, que eu quase quebrei, que eu te falei, 10 anos atrás, eu fui o primeiro cara na região a colocar aplicativo, colocar o ABS, por exemplo. Primeiro cara a colocar tecnologia, colocar sistema, colocar formas para escalar minhas vendas. Por quê? Eu cheguei a ter em balcão meu atendendo, eu cheguei a ter 18 pessoas. Quando eu coloquei o ABS, quando eu coloquei outros aplicativos, quando eu coloquei autoatendimento, totem. Então, assim, eu procuro sair sempre na frente. Então, quando o camarada vai pensar em investir num ABS, vai pensar em investir num autoatendimento, a gente já tá lá. Então, a gente vai e mostra o caminho pro cara. Irmão, tem aqui, ó, tem um ABS. Isso aqui você tá perdendo pedido. Você tá perdendo pedido, você tá perdendo grana, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Preocupado, será que funciona? Ah, mas eu vou ter que me adaptar, irmão. Não, o aplicativo vai lá, você tem toda a estrutura, monta para você, você só divulga. O aplicativo atende para você, vende para você. Então, assim, em relação à concorrência, cara, hoje eu não ligo para isso, irmão. Eu olho para minha estrutura e o que eu puder pegar, o que eu fiz e dei certo, e passar pro meu parceiro. E o que o parceiro tá fazendo? Comprando tempo. Ele tá comprando tempo. A dor que ele vai... Esses 23 anos que eu passei de pizza, essas quase 5 quebradeiras, ele não vai precisar quebrar. É isso, cara. Quanto mais se ajuda, mais se é ajudado. Quanto mais se abençoa, mais se é abençoado. Irmão. Concordo. Acho... E é isso, cara. Então, hoje, Wilds, os grandes, se a gente olhar para esses bilionários, os grandes bilionários do mercado, você vê que tá todo mundo junto. Estão em reunião junto, estão se ajudando, estão em evento junto. Inclusive, esses dias, um dos nossos eventos, o churrasco de negócios, cara, tinha uma dona de pizzaria de uma unidade minha perto, aqui na Penha, no Cangaíba. Cara, vizinha minha de quarteirão, ela tava lá. Ela veio falar com a gente. Eu não sei como, mas ela falou que é cliente minha. Deve ser em alguma outra unidade. Ela falou, pô, sou cliente de vocês, eu me espelho em vocês, gosto de vocês. E a gente passou uma barra e, inclusive, a gente tá até para marcar uma reunião com ela, desenvolver um projeto com ela. E é vizinha. E assim, muito sinceramente, cara, não fechamos nada ainda, tá? A gente vai conversar. Mas é uma das pessoas mais próximas de mim, cara, que me procurou. Um quarteirão. Um quarteirão. E, cara, é assim, se der negócio, eu vou ajudar ela, vou aplicar o que eu aplico nos meus negócios. Se der certo, e é a primeira pessoa, mas um quarteirão, irmão. Concorrentes sim, inimigos nunca, né? Inimigos nunca. É isso. Você junta força, né? Junta força, pô. Porque às vezes o que você não sabe, outro sabe. Você aprende, às vezes até com essa pessoa, às vezes o senhor... às vezes você olha uma pizzaria bem pequenininha e está iniciando, mas às vezes ela tem alguma ideia que vai explodir você. Então, assim, você une força. Às vezes é uma coisinha, é a pecinha que faltava. É você se dar a oportunidade de conhecer aquela pessoa também. E quando ela veio realmente no churrasco de negócios, ela falou para mim, eu estava um pouco apreensiva, até para falar que ela era nossa vizinha. Eu falei, não, aqui é justamente para poder a gente unir força, não tem que ter vergonha, nem medo, nem nada. Aqui a gente tá, o sol nasce para todos, eu falei. Concordo. Entendeu? E foi bem legal, assim. E até falando sobre isso, esses dias eu li uma matéria falando sobre trigo. E tem plantações de trigo. E estava falando sobre um empresário que ele plantava o melhor trigo numa região que não tinha os melhores trigos que estavam plantados lá. Mas ele plantava por quê? Porque ele estava ensinando quem estava próximo a ele a plantar o melhor trigo, porque tem polinização. E os pólens dos trigos deles acabam influenciando quem está ruim, e os pólens dos trigos ruins acabam influenciando o trigo bom dele. Uau. Então, quando ele planta um trigo bom e ensina as pessoas que estão aos seus redores a plantar trigos melhores, todo mundo se beneficia. Eu acho que é exatamente isso que acontece quando vocês estão fazendo isso. Porque você está ajudando eles, mas consequentemente vocês vão ser ajudados também. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com essa matéria aí, em ajudar para ser ajudado e polinizar o mercado com trigos bons. Né? É o que vocês fazem aí. E Kleber, se você tivesse que dar um recado para quem está assistindo o nosso podcast, que está procurando empreender, ou que está empreendendo e passando por um momento difícil, qual é a frase que você falaria para eles? Foca no seu negócio. Tudo que você foca, expande. Foca no seu negócio. Para de olhar para o lado, para de olhar para o vizinho, para de se preocupar com o que os outros estão fazendo. Olha assim para os acertos dos outros e foca no seu negócio. Tem pessoas aí, Wilds, vivendo que nem pato. Por que nem pato? Bom, o pato não nada direito,
o pato não anda direito e o pato não voa direito. Certo? Então tem pessoas, cara, tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo e não tá fazendo nada direito. Olha pro delivery que você se espelha. Olha pro delivery que você se espelha. Qual é aquele delivery, seja no ramo de alimento, de marmitex, de restaurante, independente qual for. Olha pro cara que você se espelha. Por que ele tá bombando? O que ele está fazendo? O que eu posso mudar hoje no meu negócio para começar a bombar também? Então, foco, irmão. Foco. Tudo que você foca, se expande. Acho que é isso. Tá? Você que tá aí com seu delivery hoje, no aperreio, cara, eu não tenho atendente para trabalhar, eu não tenho um pizzaolo, tá faltando funcionar. Cara, atendente, vai para os aplicativos. Cara, põe um Abs no seu negócio. Cara, é muito barato, é muito acessível. Alivia o trabalho de, sei lá, dependendo do seu tamanho, de uma pessoa até 10 pessoas, até 20. Põe um aplicativo, olha para isso, põe um aplicativo, panfleta um pouquinho mais, participa, assiste, ó, você assistindo, em vez de você ficar 1 hora assistindo Netflix, 1 hora assistindo o Jornal Nacional, vendo desgraça na TV, vendo novela, cara, para aqui 1 hora, vai assistir aqui, ó, Delivery do Zero ao Sucesso, você vai aprender. Estuda e foca, estuda e foca, estuda, foca e aplica, né? É isso aí. Tem que aplicar. Entendeu? E participa, cara. Vai em evento, vai em network, pergunta. Que é isso daí, cara. Toda empresa, eu aprendi, cara, que independente do que faça, é um baúzinho de ouro no fundo do mar. Você só precisa aprender a tirar esse baúzinho de ouro e pôr em cima da mesa. Que o baúzinho de ouro em cima da mesa, cara, você faz o que você quer. Você precisa só vender mais. Concordo. Vendeu mais, você vai ganhar grana. Concordo. Bacana. E tem uma pergunta clichê do podcast. Uau, manda! Essa vai mandar pro Maico? Vou mandar pra você e pra pra mim. eles também. Então manda lá, cara. Tem uma frase que eu pergunto que fala sobre sucesso sem felicidade é fracasso. Sucesso sem felicidade é fracasso. Eu queria saber se vocês são felizes e quando vocês atingiram a felicidade através da ápice. Cara, eu particularmente atingi o meu sucesso na felicidade, irmão, quando nasceu meus filhos, quando eu construí uma família. Voltando um pouquinho para trás, eu tô com a Bárbara há 20 anos. A gente tava ali 1 mês, 2, 3, 4 meses de namoro e era um final de ano. Eu nunca tive estrutura em casa de ceia, de nada, né? Era sempre briga, bebida. Eu tive o pai dos meus irmãos que morou com a minha mãe uns 6 anos. Morou não, né? Ficava ali com ela. Mas enfim, nesse namoro com a Bárbara, de 4 meses, nesse final de ano, fui na casa. A mãe dela nunca foi de comemorar, a família dela, né? Foi muito mais reservado, por opção. No meu caso, nunca teve por falta de estrutura. E eu lembro que nesse Natal, eu fui na casa de um amigo do lado, e é uma família que eu admirava, sempre gostei, é meu amigo até hoje. E eu passei lá no Natal, aquela ceia bonita, família. E o pessoal, Kleber, vem, vamos comer, vamos jantar. Eu olhei para aquele peru, aquele pernil, aquele, né, Chester, cara. Nossa, que vontade de ir lá comer e detonar. E eu, tímido, com vergonha, eu falei, vambora. E ela, vambora. Aí eu fui embora. Eu falei pra ela, falei, caraca, eu gosto muito da família dele, é uma família unida, sempre se reúne, sempre tem a ceia, sempre. Aí ela olhou nos meus olhos e falou, Kleber, Deus tá dando a oportunidade da gente construir a nossa família. Da gente ter a nossa ceia, da gente ter nossos encontros. E lá, cara, se vão 20 anos, hoje a minha família é referência, Natal, festa, viagem, o que eu não tive a gente proporciona hoje. Então assim, a ápice me trouxe bens materiais, mas a minha verdadeira felicidade foi quando nasceram meus filhos, conheci uma pessoa aí que eu amo, que eu respeito, que eu gosto e eu sou feliz com a minha família, irmão. A ápice me trouxe, sim, prosperidade financeira, condições de ter um carro melhor, viajar, conhecer lugares que eu não imaginaria conhecer, mas é isso aí, cara. A felicidade tá poder acordar do lado deles, poder jogar o colchão na sala de vez em quando com todo mundo deitado, comendo pipoca, assistindo filme e ter minha casa cheia com as pessoas que eu amo. Que lindo, cara. Isso mostra um pouco do Kleber não só como empreendedor, mas o Kleber como ser humano. Parabéns, cara.
Muito lindo ouvir isso de vocês aí. Eu sei que emociona mesmo falar de família. Kleber, Bárbara, Maicon. Uau. Que delícia esse nosso podcast. Poder conhecer vocês mais. Falar sobre empreendedorismo. Para mim, como sempre, passa voando essa 1 hora. Né? Para mim parece minutos. Agradeço de coração pelo tempo que vocês cederam aqui pra gente. Né? Eu tenho certeza que vai agregar a vida de muitas pessoas que estão assistindo, pessoas que estão querendo abrir delivery, pessoas que estão abrindo o seu delivery, pessoas que já estão no delivery. Então, só tenho que agradecer. Obrigado de coração mesmo e desejo muito mais sucesso para vocês, porque vocês merecem. Obrigada. Carolina, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E, cara, pode sempre contar comigo e que Deus continue te abençoando a sua vida. O Delivery do Zero aí que tá ajudando milhares de pessoas. Parabéns aí pela iniciativa. E é isso daí, cara. Papai do céu é bom. Se a gente fazer nossa parte, as coisas acontecem, né? Com certeza. Você só precisa fazer. Se você fazer, o resultado vai vir, cara. Com certeza. Obrigado aí pelo Eu que convite, agradeço e peço que Deus sempre abençoe vocês também. Pessoal, vamos chegando a mais um final do nosso episódio, né? No nosso 6º episódio, Delivery do Zero Sucesso. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima. Valeu!